Boa tarde, pessoal. 1º de julho, 1º de agosto, desculpa, dia de sábado. Vamos dar a próxima leitura, tá? Aqui é capítulo 7 de João, versículo 20. Aqui diz assim: A multidão respondeu: Tens um demônio. Quem procura te matar? Jesus respondeu: Realizei só uma obra e todos vocês se admiraram. Moisés vos deu a circuncisão. Não que ela venha de Moisés, mas dos patriarcas. E vós a praticais em dia de sábado. Se um homem é circuncidado em dia de sábado, para que não se transgrida a lei de Moisés, por que vos irais contra mim por ter curado um homem totalmente no dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Então veja bem, viu que eu tinha dito que eles estavam perseguindo Jesus, né, por causa das obras, por causa do que ele estava feito. Então ele tinha curado um num dia de Shabá, e alguns ali, né, querendo desmerecer Jesus, começaram a acusar ele porque ele estava porque ele fez esse milagre no dia de sábado. Só que os próprios sacerdotes circuncidavam, né, os meninos, né, no dia de sábado. Entendeu? Então, por que a hipocrisia? Se pode circuncidar no dia de sábado, por que não fazer uma obra de cura, que é algo bom, no dia de sábado? Então, tu veja bem, como estavam tentando achar um jeito de acusar Jesus, porque o que Jesus estava fazendo não era errado. O que é errado no Shabat, o que é errado é tu lidar com dinheiro, com coisas que na verdade não são. Vão te desvirtuar por outros motivos, por motivos de cobiça e lucro. Tá? Mas fazer o bem no dia de sábado, fazer o dia de sábado, é uma prova de que se está em comunhão com Deus, com o Pai, naquele dia. Né? Então Jesus fez uma cura, estavam acusando ele, estavam perseguindo ele por causa dessa cura que ele realizou, né? E acusando ele de transgressor da lei, né? Só que, na verdade, né, diz assim, ó, aqui então ele segue dizendo assim, ó, não julgais conforme as aparências, porque aparentemente parecia bom, não, né? Assim, não, o que é bom, o certo é não curar no dia de sábado, porque é dia de sábado. Isso aparentemente parecia justo, mas não era. Tá entendendo? Isso aí não era justo, né? Era aparência. Porque o justo era tu curar no dia de sábado. Qual o problema de curar no dia de sábado? De fazer o bem no Shabá. Tá entendendo? O Shabá é um dia separado para o povo, para todos nós meditarmos na palavra do Senhor, para nós termos esse momento com Ele no Shabá, para que nos outros dias nós podemos cuidar da nossa vida, trabalhar, comercializar, fazer o que tiver que fazer para a sua vida, né? Para a sua manutenção da sua vida. Mas o sábado é o dia de parada. Vou parar no Shabat, que Deus instituiu, que é o 7º dia, para poder nesse dia ter a comunhão com Deus, ler a palavra, ler a Torá, cantar cânticos de louvores, fazer todo aquele, né, em família ali, se fortalecer aquele laço, absorver o conhecimento, né, das escrituras, do Shabat, meditar sobre elas na comunhão com o Espírito de Deus e nos outros 6 dias poder aplicar isso no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, na fazenda, na estância, no escritório, em qualquer lugar. Você entende? Então é isso. Jesus, em momento algum, cometeu erros. Ele não cometeu erros por fazer um bem no dia de sábado. Eles queriam incriminá-lo. Eles queriam desacreditá-lo. Porque o que ele fazia era bom. E eles não faziam o que era bom. Eles aparentemente faziam o que era justo, mas não era com justiça que eles faziam também. Entendeu? Porque o juízo deles era equivocado. Então é assim. Então, o que essa palavra também nos diz, né? Ele diz assim, ó. Ele vai nos dizendo, ele vai nos ensinando, né, a importância de realizar uma obra. Então, assim, ó, a obra, que é a maravilha, que a obra que foi naquele momento ali, era a cura daquela pessoa. Então, assim, ó, são vários exemplos que Deus vai nos deixando e vai nos orientando através da palavra, né? E então aqui ele vai dizendo para eles, olha, me julguem com justiça, não com aparência.
Porque vocês querem fazer aparentar que eu estou cometendo um pecado contra Deus por fazer o bem no dia de sábado. Pô, agora, se eu estivesse fazendo algo errado no Shabat, bom, aí tudo bem. Mas eu não estava fazendo algo errado, algo mal. Estava fazendo algo bom no dia de sábado. Assim como eles também faziam a circuncisão no dia de sábado e ninguém falava nada. Se é por isso, então, vocês parem de circuncidar os meninos no dia de sábado. Né? Se vocês acham que eu estou errado em fazer o bem, em curar. Então, assim, eles estavam sempre tentando achar um jeito de envergonhar Yeshua, de fazer com que ele ficasse desacreditado. Só que as obras deles o precediam, entendeu? Então, as obras deles eram muito poderosas, eram muito impactantes. E as pessoas, quando viam aquelas obras, aqueles sinais e aqueles prodígios que Deus operava por meio, né, do seu espírito em favor do próprio filho Yeshua, as pessoas se exacerbavam, se fascinavam por ver os sinais e as obras e os prodígios. E aquilo não tem como tirar isso depois, né, de uma experiência dessa. Basta ver qualquer pessoa, eu sempre digo, né? Eu tenho feito uma coisa assim, não é uma barganha, quero que fique bem claro, mas eu digo que a cada pessoa que chegar a esse vídeo, que às vezes tem uma prova, às vezes tem uma dificuldade, uma dúvida, uma coisa, algo assim. Um meio de materializar, não sei se, não quero passar, não quero que seja mal compreendido, tá? Mas vamos supor assim, um meio de tu realizar uma atitude, né, de fé para poder se impor sobre esse problema que você faz dele tão grande, o problema. Eu sempre digo, né, porque eu fiz isso, eu tenho feito isso, é uma maneira que eu encontrei infantil de me fortalecer. Eu faço não é uma barganha, mas eu vou ali, esse dia eu botei 61 centavos, outro dia eu botei, um amigo meu botou 1 centavo, eu estava numa baita prova, e ele disse, não, faz um propósito, ajuda essa garça para Deus te mostrar para ver se Deus te mostra que essa obra é de Deus, e faz essa situação, abre teu coração com 1 centavo, abre, e vamos ver o que Deus, tenho certeza que Deus vai te dar uma resposta. E dito e feito, entendeu? Ele fez. Então, assim, eu faço isso. Se alguém chegar a esse vídeo, tá ali numa dúvida, num medo, numa prova, em alguma coisa, pega a chave aí, ó, que por enquanto eu não tenho a chave específica do canal, mas eu estou providenciando isso. Pega essa chave aí e manda ali 1, 2, 3, não importa. Mas faz essa brincadeira, essa dinâmica. Eu digo como uma dinâmica. Em prol do teu propósito, né? E empenha ali, e tenho certeza que Deus também vai se empenhar por ti. Eu tenho certeza disso. De alguma forma, alguma coisa vai acontecer de favorável, né? Uma escape, uma saída, uma inspiração, uma ideia. Façam. Vão estar ajudando o canal, eu quero fazer esse estúdio, eu preciso que vocês me ajudem. Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem esse canal, né, ajudar a chegar em mais gente. Eu preciso de vocês. E eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui, seja de um jeito ou do outro, enquanto Deus me dê saúde, e força, e inteligência e juízo. Eu vou querer, quando ele me inspirar, eu vou abrir as escrituras e vou falar das escrituras e vou discernir, vou compartilhar com vocês essa minha teoria. Isso eu vou fazer de graça, é isso aí mesmo, vai acontecer de qualquer jeito, a menos que Deus não queira. Mas o outro projeto ali do negócio do estúdio que eu gostaria de melhorar os equipamentos, fazer os equipamentos, deixar um estúdio bem bacana, vocês podem ajudar. Vocês podem ajudar para melhorar a qualidade, para alcançar mais, para poder fazer, para alcançar mais pessoas, mais corações. Vocês podem. Né? E se vocês podem, façam. Façam. Façam de coração e a gente vai estar junto. Tá? Então é isso. Esse ficou um pouco menor esse vídeo, mas vamos dando seguimento. Eu tô mal isso, meus 9 minutos. Então é isso. Então vamos dar seguimento na próxima leitura. E aqui diz assim: alguns de Jerusalém diziam: não é a esse que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhes dizem. Porventura, as autoridades judaicas reconheceram ser ele o Cristo? Mas nós não sabemos de onde esse é. Não. Mas nós sabemos de onde esse Yeshua é. Ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou, o que não conheceis. Eu, porém, o conheço,
porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Então veja bem aqui, pessoal, o que diz aqui, ó. Alguns ali, né, que estavam atrás de Jesus, perseguindo Jesus, procurando Jesus, conversaram entre si e perguntaram, né, para ele assim, ó. Alguns de Jerusalém diziam, não é esse que procura matar? Não é esse aí que está falando aí que estão querendo matar? E eis que ele fala publicamente, nada lhe faz. Porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Então, assim, ó. Então, os judeus daquela época, as autoridades daquela época, poderiam ter reconhecido, mas não reconheceram. Não reconheceram Jesus como um ungido, como um Messias. Ele era um Messias. E ao mesmo tempo que eles dizem isso, eles também dizem, olha, mas esse nós sabemos de onde é. Mas quando o Cristo vier, segundo os profetas, ninguém saberá de onde ele vem. Aí entra a minha teoria. Qual é a minha teoria? A minha teoria é que é o seguinte, Yeshua é unigênito do Pai, ele tem a natureza divina de Deus, ele desceu do céu, habitou num corpo humano, biológico, fez morada, nos ensinou, falou do reino, falou da vida do reino e também falou desse que ninguém saberá de onde virá. Também falou de um outro consolador, lembra? Mais adiante lá vocês vão ver Jesus falando a respeito da vida de um outro consolador. Algumas Bíblias se referem a um outro paráclito, quer dizer a mesma coisa que Cristo, a mesma coisa que Messias, a mesma coisa que ungido, é tudo a mesma coisa. Só muda a palavra. Paráclito, Cristo, ungido e Messias, é tudo a mesma coisa. Então Jesus o tempo todo falava, em alguns momentos falava do Filho do Homem. Eu já deixei claro aqui nos meus vídeos que eu digo que eu não aceito ser o Filho do Homem, o próprio Jesus. Jesus não falaria dele na terceira pessoa, não tem porquê. Então isso aqui foi uma alteração que fizeram, uma má interpretação, até mesmo para desviar a atenção da verdade. Porque a palavra diz que Jesus fala em João, que Deus teria que enviar um outro consolador para convencer o mundo de pecado, de justiça e juízo. De pecado porque não creram nele, de justiça porque vão para o Pai, de juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Por que não creram? Por que não creram em Jesus? Não creram em Jesus porque não se deixaram conhecer, não quiseram conhecer Jesus. Porque se eles quisessem conhecer Jesus, eles teriam aceitado Jesus. Né? Mas então eles não quiseram conhecer, então eles rejeitaram Jesus. Né? E não conhecendo Jesus, eles começaram a criar outras doutrinas que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. É o que nós estamos vendo aí hoje. Eles pregando dízimos exorbitantes para construir catedrais, e isso e aquilo. Então, por que eles estão falando muito desse anticristo? Por que eles falam disso? Porque eles não conheceram Jesus. Eles só ouviram falar de Jesus. E aí viram que o nome de Jesus movimentava muita gente e quiseram adaptar. E estão aí usando o nome de Jesus aí para muitas vezes enganar pessoas, pedir dízimo, comprar helicóptero, comprar mansões, viver viver mais do que os reis da terra, né? Que são debaixo desses governos humanos. Então, assim, para dar exemplo, estão dando um exemplo completamente errado. Então, é isso, pessoal. Se tivessem conhecido Jesus, a mensagem que Jesus deixou há 2000 anos, hoje nós não estaríamos vendo esse monte de casa religiosa, esse monte de religião. É como muita gente perdida, pessoas andando para um lado e para o outro, buscando em religiões, em coisas, algo que dê sentido à sua própria vida, sem perceber que é o próprio Jesus que dá o sentido à nossa vida, porque Jesus nos fala a respeito do Pai, nos faz entender, conhecer, nos faz ver sinais, nos faz ver prodígios, nos faz ter dons espirituais que são sobrenaturais. Então nós acabamos, por essa relação que nós estabelecemos com Yeshua, nós acabamos por conhecer a Deus e acabamos por saciar a nossa sede. Lembra quando Jesus disse que quem bebe da minha água nunca mais terá sede? É isso aí. Quem conhece Jesus não fica de um lado para o outro, não fica perdido para lá e para cá. Ele simplesmente conhece Jesus, bebe da fonte verdadeira. A água que ele bebe é uma água que mata a sua sede, que mata a nossa sede, né? Então, quando a gente come o que Jesus nos dá, ou seja, o conhecimento que Jesus nos passa é um alimento. Quando nós comemos esse alimento, nós saciamos a nossa fome. Nós não fome espiritual. Nós não precisamos estar indo buscar lá